agora em adoção. A gente teve mais novos estados aí americanos criando, né, e avançando com as suas leis para adoção de reservas estaduais de Bitcoin. Né? Essa semana, aí, no último dia 10, foi a hora da Flórida entrar com uma nova proposta, né? E aqui a gente tem aí, como sempre, a gente mostra o nosso mapinha americano com cada vez mais estados laranjas, né? Cada vez mais orange pills. Aí ainda faltam alguns estados bem importantes, né? Como Califórnia, Nevada e Nova York, mas estão chegando aí, né? Cada semana a gente adiciona 5, 6 estados, então daqui a um mês, provavelmente, todo mundo já vai ter as suas propostas de projetos de reserva estratégica de Bitcoin. É interessante ver, né, que a gente tem o nome, né, os números, as partes técnicas das propostas, dá para ver mais detalhes, né, ou ver o texto completo, se você quiser, quem está propondo, etc. e tal. Né, e aqui embaixo tem um mapa mais visual para ver como é que está justamente o andamento nos principais estados. Né? Alguns estados já até recusaram, inclusive, né, é normal, né, esperado que nem todo mundo vai aprovar isso, né? Então, Dakota do Norte aí, Pensilvânia, Wyoming já rejeitaram aí, mas os outros aí, vários estados, já estão bem avançados, né? Como sempre, a gente destaca o Utah, né? Que falta aí praticamente só 2 passos para conseguir terminar. E o Arizona também, que foi o primeiro a chegar nesse estado e deu uma parada, mas provavelmente vai avançar muito forte também em breve. Né? E além disso, né, o que eu achei mais legal, na verdade, foi esse estudo que esse cara aqui fez, justamente avaliando, né, as economias desses estados, né, tanto em questão de tamanho, tanto em questão de se tem perspectiva de investir em cripto ou não, né? Isso é cada uma dessas linhas aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver. E aí, ele estimou também o investimento potencial que esses estados fariam em, no caso, o Bitcoin, né? Mas também bota digital assets. Mas, obviamente, a maior parte vai ser Bitcoin. Né? E, obviamente, ele tentou fazer, né, baseado nesses projetos de lei, uma estimativa que seja razoavelmente realista, né? E aí, multiplicando a quantidade de funding possível, por quanto que eles podem investir em cripto, né, ou em Bitcoin, pelo menos, ele chegou num valor de investimento potencial, né, aqui em milhões de dólares, e aí converteu isso para a quantidade de Bitcoins, né, com preço, obviamente, de hoje. E aí, no final, ele chegou nessas cifras aqui bem interessantes. Tá? Somando aí todos esses estados, que naturalmente não vai acontecer, né? Todos, obviamente vai ser um pouquinho menos, ou eventualmente um pouquinho mais, mas vai ser algo em torno de 250 mil bitcoins, um pouquinho menos, 242 mil bitcoins, que daria, né? Considerando aí cerca de 100 mil dólares por bitcoin, que a gente está bem próximo, cerca de 24 bilhões de dólares entrando no Bitcoin, caso essas compras fossem feitas agora, né? E só para vocês terem uma noção, né, 240, está falando de 243 mil bitcoins. Hoje em dia, os Estados Unidos têm 198 mil bitcoins só. Né? O governo federal, né, daquilo que a gente falou, que eles pegaram dos golpes, né, de Mt. Gox, Silk Road, etc. Essa reserva inteira aí de anos só soma 197 mil bitcoins. E, né, a China também tem um pouquinho menos do que isso, se não me engano, 190 mil bitcoins. Né? Então, essa potencial investimento dos estados, dessa conta que ele fez, ainda que um pouquinho mais ou um pouquinho menos, vai ser comparável à provável reserva estratégica dos Estados Unidos e a reserva, digamos assim, apreendida pela China, né? Que são as duas maiores economias do mundo. Né? Então, o que a gente está falando quando a gente fala que os estados americanos estão se juntando para entrar nisso é como se fosse a terceira maior economia do mundo, no máximo a quarta maior economia do mundo, né, entrando em Bitcoin e em cripto de modo geral. Então, isso é muito grande. Beleza? Se a gente tiver também o próprio governo federal também fazendo a reserva, cara, já são mais 400 mil Bitcoins, quase 500 mil Bitcoins que não vão, que dificilmente, né, vão ser negociados, vão ser muito mais ilíquidos do que eles são hoje em dia. Né? Então, além da pressão de compra desses Bitcoins aqui. Né? O governo federal provavelmente não vai ter nenhuma pressão de compra, porque eles só vão converter a reserva do que eles já têm aprendido, mas os estados não, né? Os estados aí, grande maioria, vai ter que ir a mercado e comprar, né? Então, isso pode dar uma bela de uma pressão de compra muito forte, além, né, do que a gente sempre fala, do FOMO que isso vai causar em outros países, em outros estados, em outras empresas ao redor do mundo aí, para também fazerem as suas reservas estratégicas de Bitcoin. Beleza? Então, a gente tem esses dois caminhos aí que são bem bullish nos Estados Unidos, o governo federal e os governos estaduais, mas as empresas, né, e as ONGs e a nível institucional também estão comprando Bitcoin. Né? A gente teve essa notícia aí da Universidade de Austin, no Texas,
que tem um fundo de endowment aí de 200 milhões, já aportando aí cerca de 3%, né, um pouco menos, 5 milhões de dólares em Bitcoin. Né? Obviamente é um valor relativamente pequeno, perto da economia de estados e países, mas a gente tem muito mais fundos, né, de endowments e empresas pequenas do que estados e países. Né? Então, somando todo esse volume de capital, mesmo que seja pouco alocado por esses players, a gente tem ainda esse potencial terceiro fluxo de capital muito forte para dentro do Bitcoin. E, de novo, também, diferente do governo federal, a maioria desses caras vão ter que ir ao mercado e comprar Bitcoin. Então, também vai dar essa pressão aí positiva no preço. Né? Então, continuamos bastante bullish para o longo prazo, justamente por causa disso. E, de novo, né? O cara não para de comprar, ele pode mudar de nome, ele pode mudar de cidade, mas o cara não para de comprar e anunciou de novo mais uma compra aí de quase 8 mil bitcoins por quase também 750 milhões de dólares. Né? Então, de novo, MicroStrategy, que agora é só Strategy, ainda acumulando, né, fortalecendo aí o seu saldo de bitcoins. Daqui a pouco esse cara já está em 500 mil de bitcoins no balanço da MicroStrategy, que é um absurdo, né? Uma quantidade muito, muito, muito grande. Algum comentário aí em relação a isso? Metaplanet também comprou há pouco tempo, né? Tem mais gente comprando que eu vi. Não, muito legal esse processo de adoção, né? Aquele cálculo do pessoal da Vanek, né? Foi até legal porque nem não englobou os fundos de pensão, né? Então, assim, esse é o potencial pensando nos estados, mas ainda tem os fundos de pensão estaduais também, então, óbvio que não vão ser, provavelmente não vão ser todos, né? Mas é um capital muito interessante do ponto de vista das empresas. E ele já falou hoje, se não me engano, ele já tweetou também falando hoje quando deu 94 mil dólares, falar lá vamos nós, uma coisa nesse sentido, dando a entender que ele vai aproveitar a promoção em algum momento, né? Então, realmente é um ímpeto muito grande e com certeza isso influencia outras empresas, né? O sucesso da Metaplanet também estava vendo os dados de quanto a empresa da Metaplanet cresceu e por conta de adotar essa estratégia da MicroStrategy, né, de virar uma empresa de tesouraria de Bitcoin, é um absurdo, né? Então a gente vê que outras empresas vão ficar tentadas a comprar um pouco para poder ter uma possível valorização na bolsa e coisas do tipo. Então é muito interessante ver essa dinâmica acontecendo. Exatamente. Agora, né, só mostrando os dados atualizados aí, chegando bem próximo de 480 mil bitcoins, mais de 2,2% do supply. Né? A Tesla, né, a Tesla divulgou no balanço dela 11.500 bitcoins, né? A gente não checou se teve algum tipo de venda desde o último saldo, mas parece que não, parece que eles estão. Eles venderam uma partezinha, né, alguns anos atrás. O Elon Musk até tweetou na época, quero querendo testar, ver como é que funciona, né? Mas desde então, a Tesla também ainda está segurando aí cerca de 11,5 mil bitcoins, uma quantidade bem considerável aí. O Semler Scientific também fez compras agora essa semana, né? E obviamente a Metaplanet, aí, como a gente fala também, vem aumentando o seu saldo de Bitcoin de forma bem forte. Mas só, antes de eu passar, para vocês verem aqui também os países, né, que a gente tinha comentado. Os Estados Unidos aí com 198 mil na reserva, né? A gente acabou de falar que os estados potencialmente podem comprar 242 mil, né? Então seria mais ainda somado do que a própria Reserva Federal. A China também com 190. E aí temos aí Reino Unido, Ucrânia e Butão com valores consideravelmente menores, apesar de ainda interessantes também. Né? Então imagina, daqui a um ano, provavelmente essa lista aqui já vai estar dobro, triplo, 4 vezes o que tem aqui, né, com vários outros países aí querendo entrar no Bitcoin.